Satisfação, me chamo Nailson Mendonça, eu vou apresentar uma análise detalhada sobre o banco de dados com base no volume 1 do material que nós estamos estudando. Vou começar tratando sobre a importância do banco de dados na sociedade moderna e também exemplos do uso cotidiano, como por exemplo redes sociais, e-commerce e sistemas bancários. É importante também falar sobre a importância dos bancos de dados. Os bancos de dados são dados fundamentais em nossa vida cotidiana, mesmo que muitas vezes a gente não percebe, Eles estão presentes em diversas situações. Por exemplo, quando você se cadastra em uma instituição de ensino, abre uma conta bancária, é registrado como contribuinte na Receita Federal. Então, cada uma dessas ações gera dados que são armazenados em banco de dados, que organizam e gerenciam essas informações de forma eficiente. Então, é crucial entender como funcionam os bancos de dados e é essencial não apenas para quem deseja desenvolver sistemas, mas também para qualquer usuário que interaja com tecnologias que dependem de dados. Vamos entender agora os conceitos básicos do banco de dados, que é a definição de banco de dados, diferença entre sistema de arquivo de banco de dados e exemplos de CGBDs, MSQL, PostgreSQL, Oracle. Na verdade, um banco de dados ele é uma coleção organizada de dados que permite fácil acesso. Também é a possibilidade de gerenciamento e atualização com esses dados. Ao contrário de um sistema de arquivo que armazena dados de forma desestruturada, o banco de dados utiliza uma CGBDs para organizar e facilitar a manipulação das informações. E um exemplo de CGBDs que inclui o MySQL, que é muito popular nas aplicações da web e Oracle, que geralmente são amplamente utilizados em grandes empresas, que eu posso citar aqui como exemplo. E também falando sobre essa diferença entre dados e informações, é importante distinguir entre dados e informações, pois essa é a diferença fundamental para o entendimento do funcionamento de banco de dados. Os dados são elementos brutos, como os números, textos ou imagens, que por si só têm um significado. Por exemplo, o nome de um cliente ou o número de peças em estoque são dados isolados. Já a informação ela é o resultado da interpretação e organização desses dados em um contexto específico, tornando-os úteis para a tomada de decisões, como por exemplo o total de vendas de uma loja em um mês, uma informação que resulta da análise de vários dados, como o valor de cada venda, a data que ocorreu. Então, os bancos de dados servem como repositório onde esses dados são armazenados, permitindo que possamos extrair informações valiosas para diversas finalidades. Vou tratar aqui sobre CGBDs, vamos entender o que é. É uma estrutura geral CGBD, um componente como motor de banco de dados, que é uma interface de usuário e ferramenta de administração, as classes de usuários, administradores, desenvolvedores e usuários finais. Tratando sobre o CGBDs, que tem uma estrutura composta por vários componentes, o motor de banco de dados é responsável por armazenar e recuperar dados, enquanto a interface de usuário permite que os usuários interajam com o sistema. Existem diferentes classes de usuários, administradores, gerenciam o sistema. Os desenvolvedores criam aplicações que utilizam o banco de dados e os usuários finais acessam essas informações. E aí agora vamos entender sobre essa evolução do banco de dados. Vamos entender um pouquinho da primeira geração, da segunda geração e também da terceira geração. Falando sobre a evolução dos bancos de dados, ela pode ser dividida em gerações. Na primeira geração, tínhamos os bancos de dados hierárquicos, como IMS da IBM, que organiza os dados em uma estrutura de árvore. A segunda geração
trouxe o banco de dados racionais, como a Oracle, que utiliza tabelas para armazenar dados em forma de interrelacionadas. E atualmente estamos vendo um crescimento de banco de dados no CQL, como o MongoDB, que são projetados para lidar com grandes volumes de dados não estruturados. Tratando sobre a evolução, tratando ainda sobre a evolução e arquitetura dos dados, é importante que cada vez mais, né, essa arquitetura ela vem se atualizando, ela vem se desenvolvendo e ela é crucial para entender como os dados se organizam e processam as informações, né? Então, então a gente vai explorar diferentes gerações de banco de dados, desde os mais simples até os mais complexos, né? E como essa evolução impactou de forma como os dados são armazenados e acessados. A compreensão da arquitetura de banco de dados nos ajuda a apreciar a complexidade e eficiência dos sistemas que atualizamos, por exemplo, os sistemas que usamos atualmente, né? Sim, aí agora vamos tratar sobre a arquitetura de banco de dados, né? Arquiteturas em três níveis: o nível físico, o nível lógico e nível de visão. Exemplos de arquitetura é arquitetura cliente, servidor e arquitetura em nuvem. Vamos tratar desses níveis, né? A arquitetura dos bancos de dados ela é fundamental para a sua eficiência, né? Ela geralmente é dividida em três níveis, como eu citei acima, né? O nível físico é o que lida com os dados como eles são armazenados, né? O nível lógico é quem define como os dados são organizados. E o nível de visão é que é a forma como os usuários interagem com esses dados, né? Eu posso aqui citar um exemplo de arquitetura, o cliente-servidor, onde o servidor central gerencia os dados e os clientes acessam essas informações, né? E com o advento da tecnologia em nuvem, em drives e por aí vai, como a Amazon RDBs, como o Drive ou OneDrive, essas arquiteturas se tornou ainda mais flexível. A abstração de dados. Vamos tratar sobre a definição de dados, os níveis de abstração, física, lógica e divisão e os benefícios, que são a simplificação do acesso e a segurança, né? A abstração de dados é um conceito que permite que os usuários interajam com os dados sem precisar entender todos esses detalhes técnicos. Existem três níveis de abstração, né? O nível físico, que lida com a forma como os dados são armazenados, o nível lógico, que define a estrutura dos dados, e o nível de visão, que é a interface que os usuários veem. Isso significa o acesso aos dados e aumenta a segurança, pois os usuários não precisam ter acesso diretamente ao nível físico. E a conclusão e perspectivas futuras, né? O resumo dos conceitos abordados, fazer um pequeno resumo. Também essas novas tendências, o Big Data, a inteligência artificial que vem cada vez mais com seu crescimento exponencial, né? E aí traz o banco de dados em tempo real, né? E a importância contínua dos bancos de dados nas tecnologias, né? Então, para concluir, revisando os conceitos fundamentais sobre o banco de dados, sua evolução e arquitetura, olhando para o futuro, as tendências como o Big Data e a inteligência artificial estão moldando a forma como gerenciamos e analisamos os dados. A importância dos bancos de dados continuará a crescer e isso é essencial que estejam preparados para essas mudanças que vem acontecendo cada vez mais, né? E que se faz cada vez mais importante e crucial o uso de bancos de dados. Então essa foi a minha apresentação dos tópicos abordados no volume 1 do material que nós estamos estudando.